com o Nelson, que é o dono, falando sobre empreendedorismo. Nossa, me convida para as lives de vocês que eu vou amar. Bem legal. Estamos ao vivo. Já pode, se quiser mandar para as pessoas, já pode. Legal. Pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Vou esperar só uns minutinhos aí para a galera entrar e a gente já dá início. Aí do seu Instagram você consegue enviar para as pessoas também. Legal. Ali no aviãozinho. Uhum. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com uma presença extremamente especial, que é a Stephanie da Hype aceitou o nosso convite. A gente já tem uma história aí longa, né, com a Hype. Então, Stephanie, muito obrigada por participar, por estar aqui com a gente hoje. Muito especial te ter aqui de novo, né? Obrigada pelo convite, Dani. Estou muito feliz de estar aqui. Então, assim, a gente tem uma história bem legal aí com a Hype de parceria. Inclusive, eu e a Stephanie, 4 anos atrás, a gente tinha uma parceria bem legal, né? Sim. Então, Stephanie, para o pessoal conhecer você um pouquinho, né? Que você ficou um tempinho aí afastada aqui da Mundolar, né? Exato. Então, conta aí pro pessoal, como começou a sua trajetória imobiliária? Olha só que legal. Gente, então assim, contando um pouquinho para vocês, são basicamente 11 anos aí de estrada no ramo imobiliário que foram bem importantes, né? Porque lá atrás eu acabei me apaixonando pela corretagem. Eu trabalhava num emprego normal, assalariada, e conheci a corretagem e falei, por que não, né? Aí entrei numa imobiliária e comecei, né, corretor raiz mesmo, batendo de porta em porta, perguntando se a galera queria comprar imóveis, então era aquela coisa bem raiz. E hoje, né, a gente vê o mercado, galera recebendo lead, né? Sim, não. Totalmente diferente do que Totalmente diferente, porque antes a gente fazia aquele PAP, o famoso PAP, a pranchetinha, e aqui, ó. Exatamente, e ligação, né? E ligação, né? E ligação. E aí, a primeira comissão grande que eu tive, eu ganhei, na época, o equivalente a 2 anos de trabalho assalariado. Eu falei, nunca mais eu volto. Você trabalhava antes? Eu era secretária numa escola de fotografia, não tinha absolutamente nada a ver com o ramo. E aí, quando eu teve essa premiação, essa gratificação por vendas que eu fiz numa imobiliária grande, trabalhei já na TAA, trabalhei em grandes construtoras também, já tive minha própria imobiliária, inclusive, já fui dona do próprio negócio, e hoje eu estou na Hype Empreendimentos como coordenadora de vendas, né? Então, quanto tempo você tem de Hype no total? De Hype, quase 4 anos. É uma história. É muito amor envolvido. Porque então, quando a gente praticamente se conheceu, que eu lembro que a gente tinha uma parceria bem legal, que a gente tinha vários lançamentos da Hype aqui em Araucária, e a gente trabalhava muito junto. Você, inclusive, sempre estava por aqui. Sim, treinamento, sim. Né? Nas ações, porque a gente vivia fazendo ações. Exatamente. Eu lembro que a Hype, na verdade, gente, para quem não conhece, é uma construtora que é de Curitiba, mas começou a construir em Araucária. Foi o nosso início, né? Lá atrás, há 13 anos atrás, nós começamos com casas e sobrados aqui em Araucária. Já tivemos, né, muitos empreendimentos aí, que inclusive a Mundolar é a campeã de vendas sempre aqui pra gente. Sempre à frente, isso não é questionável em nenhum lugar. Sempre foram os que mais venderam empreendimentos nossos aqui, disparado.
E a gente fazia sempre a coordenação, né, com o pessoal, fazia bastante ações na rua, a gente fazia, nossa, a gente chegou a fazer, lembro, teve um evento na praça ali. E eu ia te falar agora desse evento na praça, que Sim. Inclusive foi um sucesso. Fizemos na pracinha central ali. Tínhamos empreendimento reserva ali do lado da praça central de Araucária. Foi bem no início de lançamento, eu lembro que a gente teve um treinamento do reserva na imobiliária. Exato. 2 semanas depois estávamos Mundolar e Hype na praça. Divulgando, né? Divulgando total. E eu lembro que ali, ó, bolo de aniversário para Araucária. Bolo! Teve até mudinhas, né? Mudinhas de planta que a gente... Tinha, inclusive, saudades, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro que, assim, nesse evento a gente vendeu muitas unidades. E foi sucesso de vendas total. O reserva em si foi sucesso de vendas. Pinheiros, né, que é nosso empreendimento de sobrados aqui também. Eu lembro que tinha uma vista que quem comprou... Maravilhoso, né? Era maravilhoso, da janela do quarto, lembro. Exato, Oslo também, que foi um empreendimento nosso de casas aqui, sobradinhos aqui em Araucária também. Então, Tomás Coelho, Centro, Capela Velha, a gente foi, né, dominando aqui em Araucária e daí fomos expandindo para Curitiba. Então, fizemos essa ponte, né? Total, começamos, né? Ali depois de 2, 3 anos de empresa, a Hype começou a comprar terrenos em Curitiba. E não deixamos de continuar aqui com os empreendimentos em Araucária. Hoje, em Curitiba, a gente já é mais forte até do que o que a gente era aqui. Hoje a gente tem 18 empreendimentos ao mesmo tempo rodando em Curitiba, né? Então... Como que a Hype começou? Olha... Porque eu lembro assim, a Hype, ela tem uma história que eu lembro que era um nome, depois eles repaginaram a marca. Exatamente. Para quem é da época raiz, da Hype era Hyperion. O nome, né, da empresa, a origem da empresa. E nesse meio campo, pra gente conseguir falar o nome da empresa. Falar o nome da empresa, porque assim, a gente estava tão adaptado a uma marca, e quando eles fizeram essa repaginada, a gente ficou, meu Deus. Exatamente. E daí era Império, Hyperion, saía de tudo, menos o hype, né? Menos o hype. E aí, de tanto a gente falar dentro da empresa, a gente chamar de hypers, e isso, aquilo, e hyper, vamos mudar a marca da Hype de Hyperion para Hype, para ficar mais sonoro, né? Mais curto o nome, mais fácil de lembrar. Então, a gente teve uma mudança de marca alguns anos atrás, e parece que foi, assim, mudar e o negócio... Mudou, na verdade, da água, tipo assim, total da água pro vinho, né? Exato. E como que a Hype em si começou? Porque toda construtora, ela tem um começo ali, né? Uma história. Qual é a da Hype? São 2 sócios fundadores hoje, que é o Nelson Giovannini e o Daniel Caiado, são os fundadores da empresa. São super jovens, 30 e poucos anos de idade, e eles começaram há 13 anos atrás, né, gente? Então vamos pensar aí que eles eram super novinhos quando iniciaram no ramo, e são 2 advogados, corretores também, mas são advogados. Começaram, se aventuraram no passado porque eles queriam empreender, e fundaram a Hype, começando com casas, né, e aí ia vendendo as casas, ia comprando mais terrenos, com investidores, né, lidando com essas casas e ajudando na compra dos terrenos. E depois de 3 ou 4 anos aí de estrada, de empreendimentos com recursos próprios, a Hype começou a ter a ajuda da Caixa em todas as obras, que a gente chama hoje de apoio à produção. Então, hoje a gente percebe que o fato da Caixa também ter entrado junto conosco, né, nessa trajetória. Fez total diferença. Muita, minha do céu. Foram mais de 90 empreendimentos já viabilizados ao longo desses 13 anos. E, se vocês repararem, na verdade, os empreendimentos, eles são bem pulverizados. Então, a gente tem obras com poucas unidades e bem dispostas aí em Curitiba, né? Sempre poucas unidades, mais exclusivas. Para todos os públicos. Todos os públicos, desde o estúdiozinho para quem está iniciando a vida, estudante que quer começar, né, ter seu primeiro imóvel, até coberturas duplex na faixa de 1 milhão. Hoje o nosso ticket médio gira em torno ali de 500 mil, mais ou menos. Mas, né, geralmente tem essa variação aí. Estúdiozinhos aí que a gente tem bastante saída para investidor, né, para locação para estudante. Então tem por toda a Curitiba, e agora a gente já está até expandindo para Campinas, para vocês terem uma ideia. Então ano que vem, começo do ano, a gente já lança o primeiro empreendimento em Campinas, e a ideia é que a Hype seja maior lá do que aqui. Então... Quem quiser ir embora, já sabe, ano que vem... Estamos chegando, Campinas, aguarde. Exatamente, a ideia é lançar um bi no mercado de Curitiba e Campinas
até 2026. Então a gente tem um grande desafio aí pela frente. Temos spoiler já de Campinas? Que a gente é curioso, hein? Tem mais de 10 terrenos comprados já pra lá. Então tem muita coisa bacana, mas assim, nem eu fico sabendo do spoiler, né? Porque eu sou meio curiosa, então eu já vou ali perguntando e eu já quero passar para todo mundo a informação. Então eles seguram o máximo até ter tudo certinho. Mas janeiro, acredito eu, que já tem spoiler. Uhum. Já queria saber, ó, eu sei que a minha chefe tá aqui, eu queria saber, já tem como a gente abrir uma Mundolar em Campinas? Bora! Entendeu? Pra gente ir pra lá, vender hype. Bora Mundolar lá pra Campinas. Porque assim, a Mundolar é boa aqui, é boa em Curitiba, vai ser boa em Campinas também. Então eu acho que dá pra gente fazer essa viabilização aí de... Acho justo. E a gente vai expandir pra lá, Dani. Então... Fechou! Então aí, ó, próximo projeto Mundolar, vamos para Campinas, né? É isso aí. Então assim, qual foi o primeiro empreendimento em Araucária, você lembra? O primeiro eram 2 casinhas que, se eu não me engano, chamava Vila Aurora. Eu não tenho certeza, mas é porque não era da época que eu estava na Hype, né? Então, 13 anos atrás, não tinha nem entrado no mercado imobiliário. Mas eram casinhas chamadas Vila Aurora. Depois tivemos Oslo, Pinheiros, tivemos uma série de empreendimentos em Araucária, São José, Campo Largo, Pinhais, e aí que fomos para Curitiba, logo na sequência. Né? Mas aqui em Araucária a gente já foi também muito forte, tivemos bastante obras, e daí o Reserva foi o ponto alto também da Hype. Tem aqui. Alguém comentando lá. Aroeira, isso, boa. É o Alexandre, né, que eu tô comentando. Exatamente, Alexandre, você vai ganhar um brinde da Stephanie depois. Então, boa. Então amanhã, aguarde uma surpresa. Que, ó, você lembrou ela, então tem direito a um presente aí, viu? Exatamente, nosso diretor de vendas interno. Ali, obrigada por estar assistindo, Ali. Viu, Ali, ó... Tarefa de casa, pesquisar esse endereço aí que pra gente descobrir. Exato. Porque é muito legal, né? Toda construtora, ela tem uma história, ela tem um início. E a da Hype, ela começou há bastante tempo atrás, né? Então... E a gente participou, é bem legal isso, Dani, que a gente participou há um tempo atrás de um processo de aceleração dentro da empresa com a Endeavor, que é uma empresa que acelera outras empresas. Nós somos a única construtora que foi convidada pela Endeavor a fazer esse programa de aceleração. Então, por exemplo, Nubank, Uber, 99, essas startups que a gente conhece hoje, que deram uma crescida aí exponencial, né, nos últimos anos, também participaram do mesmo programa com a Endeavor. Então, foi o que fez a gente alavancar o número de unidades no mercado. Hoje a Hype já é a 3ª incorporadora a lançar mais imóveis no mercado de Curitiba. Porque assim, quando a gente... que mais tem saída também de vendas. Quando a gente anda por Curitiba, a cada passo que a gente dá, tem uma plaquinha da Hype. Tem um empreendimento da Hype. Então assim, visualmente... Tá por toda parte, vocês vão ouvir falar muito da gente, né? Vão ver muito outdoor aí falando um pouco da Hype. A gente, agora, nos 2 últimos anos, a gente tem investido um pouco mais na parte institucional. Antes não era muito conhecido. Então agora a gente está forte com a marca, né? E pulverizando bastante por causa justamente dessa expansão e desse crescimento. Então a nossa sede hoje fica no Bigorrilho, ali em Curitiba, mas nós temos aí obras por toda a cidade, onde o cliente consegue ver apartamento modelo, para ter uma ideia de acabamento, para ter uma ideia de como que é o método construtivo, né, das nossas obras. Isso é bem legal. Ele pode visitar aí na obra para ter uma ideia. E dificilmente construtoras hoje abrem para o cliente, né, uma obra para ele entrar dentro do canteiro de obras mesmo e conhecer. Então a Hype tem essa questão de, por ser daqui de Curitiba mesmo, ter essa abertura com os clientes, proporcionar essa experiência, né, para o cliente. Não, isso é muito importante. Qual que é o carro-chefe de vocês hoje em Curitiba? Porque na verdade, são 2 perguntas, né? Quantos empreendimentos em Curitiba hoje para venda e qual que está sendo o carro-chefe de vocês, que está tendo assim a maior procura? Olha, no auge. No auge. Então, assim, são 18 obras ao mesmo tempo rodando em Curitiba. Então, a gente tem obras desde planta a planta, onde o cliente consegue pegar a tabela 0, né, e pegar a primeira unidade do empreendimento, garantir uma vista melhor, uma posição solar melhor, até obras sendo entregues. Então, eu preciso de um apartamento pronto? A gente tem. Eu preciso de um mais na planta? A gente tem. Quero um na metade do caminho? Temos também. De todos os jeitos. O nosso carro-chefe hoje, é o que mais chama atenção, acredito eu, dentro da Hype,
são os lofts duplex. Nós temos lofts de 1 quarto, de 2 também, mas a maioria de 1 quarto, que te possibilitam sair do primeiro, né, para o primeiro imóvel, sair do aluguel, enfim, mas com um certo glamour, né? Não é só aquele estúdiozinho que a gente vê em outras construtoras, normal. Então a gente tem uma obra bem estruturada, né? Dentro do loft você tem o pé direito duplo na sala, então aquela coisa Faz mais diferença. Estilo norte-americano, então, e somos uma das únicas construtoras que faz loft no mercado e valores abaixo, inclusive de 300 mil. Então, te possibilita ter mais metragem por um menor valor de metro quadrado. Hoje, todas essas obras, a gente estuda bastante mercado, todas essas obras elas estão posicionadas a um raio de 2 quilômetros de cada uma delas. A nossa obra ela é a mais barata no sentido de valor de metro quadrado. A gente ganha de todos os concorrentes. Então, isso é legal frisar também porque a gente está sempre antenado com o que está sendo lançado e, né, tentando sempre estar ali com um custo-benefício na frente, né? Exatamente. A gente traz hoje nas obras alvenaria convencional, piso em toda a unidade, porcelanato e laminado, a gente traz infrapraquecimento a gás, elevador, áreas comuns bem completinhas também, equipadas, mobiliadas, e o cliente não precisa pagar mais por isso, né? A gente tem o mesmo tipo de acabamento que grandes construtoras e renomadas aí de Curitiba, mas o cliente não precisa pagar 10 mil reais um metro quadrado como ele, né, vê em outras... Habitualmente ele pagaria, né? Exatamente. Então a gente tem essa facilidade aí e tá sempre ganhando da concorrência, isso é muito bom. Total, igual a cliente Mundolar tem um preço diferente especial, então pessoal, mandem mensagem para os corretores que Stephanie garante o preço especial Mundolar, porque a gente tá aqui, ó. Exatamente. À frente sempre. Exatamente. Então assim, você comentou 18 empreendimentos. 18. É muita coisa. Sim. Norte, sul, leste, oeste, centro. Ou seja, para todos os gostos. Os gostos, literalmente. Isso. Então, assim, em questão desses empreendimentos, quais são os principais bairros ali? Porque, assim, a gente sabe que Curitiba, quando a gente fala de Curitiba, a gente tem infinidades de lugares, né? Então, assim, quais são os principais lugares? Porque eu sei que a Hype ela já é conhecida por fazer empreendimentos que são em locais estratégicos e fácil acesso para o cliente para ele ir para qualquer lugar. Mas eu vou falar dos principais, porque senão a gente vira doida aqui e a gente não para de falar. Basicamente, eles estão hoje concentrados na região sul ali, Água Verde, Portão, né? E um pouquinho no Capão Raso. Região norte a gente tem Boa Vista, Cabral e Tingui. Região central a gente tem um especificamente no centro, ao lado da UTFPR e do Shopping Estação. E mais centro-oeste, Santa Felicidade. Então, é bacana porque a gente consegue atender cada região tranquilamente, desde o planta até o mais próximo da entrega. E hoje o que a gente tem sentido uma procura muito grande o miolinho ali do Água Verde, Portão e Santa Felicidade, principalmente, porque não temos empreendimentos em Santa Felicidade de outra construtora. Só o nosso. Hype sendo única sempre. Exclusivo mesmo. E sempre foi assim e vai continuar sendo. Exatamente. Nossa média aí de valorização, né, de empreendimento para quem compra na planta é uma média ali de 67% ao longo do período de obra. Então, imagina você comprar hoje um imóvel na tabela zero, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes da live começar, né? Verdade. Nossa, se a gente tivesse comprado um Hype há 4 anos atrás, a gente A gente falou justamente isso, porque assim, a Hype ela tem um padrão de qualidade extraordinário. E a gente estava falando justamente porque eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos atrás com a Stephanie, como a gente já havia mencionado, e a gente trabalhava com valores X. E a gente estava fazendo justamente esse cálculo que se tivéssemos comprado há 4 anos atrás, a gente ia estar aqui, ó. E vivendo de renda, né? A gente ia estar feliz da vida vivendo de renda. Tá feliz aqui e assim, né? Mas assim, o bonde passou, ou a gente pega agora, que ainda assim tem boas oportunidades, né? A gente sabe que o mercado imobiliário ele vem crescendo cada vez mais. Então ainda assim, mesmo depois de 4 anos, tem as oportunidades ali que são... sem dúvida, as melhores, mas assim, a gente sabe da valorização. Então, assim, se a gente for fazer esse mesmo padrão
daqui 4 anos para frente, o pessoal, se a gente já tá aí aqui, o pessoal vai estar aqui. Exatamente. E hoje, pela facilidade da gente ter o apoio da Caixa nessas obras, o principal é que você consegue comprar um imóvel não necessariamente pagando o valor todo dele. 10% de entrada, você já consegue financiar o teu imóvel e não precisa se descapitalizar, né? Muita gente fica com essa ilusão, né? De, ai meu Deus, eu tenho que guardar bastante entrada, quase 100 mil reais lá de entrada para conseguir comprar meu apartamento. Não necessariamente, né? Então, na Hype, não. Não aqui, exatamente. Aqui na Mongolari e na Hype, jamais. Então, você entra com somente 10% ali da entrada, a gente vai analisar crédito e tudo mais, mas temos o próprio despachante da Caixa trabalhando com a gente internamente. Então, fica fácil para o cliente comprar na planta e na entrega daí ele decide se ele vai morar, se ele vai revender, se ele vai alugar. Hoje, né, dos investimentos, né? Das maiores dúvidas, aliás, né? Exatamente, do pessoal é isso, né? O que eu faço? Será que eu compro para vender? Se eu compro para alugar? E se eu quiser morar, né? Porque a pessoa apaixona, chega na hora da entrega já tá, ai meu Deus, é muito bonito, porque não quero assim, é só literalmente você entrar e morar. Exatamente, porque é completinho. Agora eu quero spoilers. O que teremos aí de lançamento? O que a gente pode esperar da Hype nas próximas semanas? Porque eu já tenho um alerta spoiler aí, hein? Um dólar tem que ser primeiro em tudo, então nos spoilers também. Exato. Na verdade, assim, não digo nem semanas, Dani. 2 dias. Ó, $1 em 2 dias. Atentos! Exato. Daqui 2 dias a gente lança 2 empreendimentos na região norte de Curitiba, ali no bairro Tingui, do lado do Parque Bacaxiri. É exatamente do lado, então é 1 quadra de distância do parque. Pessoal que gosta de fazer um cardio de manhã já sabe. Já tá em casa. Já tá em casa. E ali a gente vai ter desde estúdios a apartamentos coberturas ali de 115, 120 metros de área privativa. Temos gardens também para o pessoal que gosta de, moro em casa, não quero desapegar da casa, não quero ir para apartamento. Tem garden de até 180 metros, coisa mais linda. Então, para todos os gostos, todos os gostos. E a gente lança na quinta-feira agora. Vamos fazer um evento para todas as imobiliárias, mas vocês já estão sabendo em primeira mão aí, né? É chiquérrima. $1, né? O que eu tenho para falar? A gente tá sempre à frente, né? Então, gente, daqui 2 dias, evento Hype, hein? E o principal de frisar para o pessoal que chega antes, né? Para pegar um lançamento fresquinho, assim, além de garantir as melhores unidades, né? E melhores preços. Sem dúvida. É tabela zero. O que significa tabela zero? É a tabela inicial do empreendimento. Então, ela não teve nenhum acréscimo de INCC, não teve nada de variação desde o momento que foi lançada. Então, você pega o melhor preço, melhor condição de parcelamento, porque você tem um parcelamento de entrada até a entrega de chaves direto com a construtora, e tem a possibilidade, né, de ou financiar pelo banco, ou fazer direto com a construtora, um fluxo também. Então, a gente consegue facilitar para o cliente que está pensando em investir, pensando em morar, sair do aluguel, parar de morar com a sogra. Serão quantas plantas? Ali vão ter, na verdade, assim, um deles 40 unidades e o outro 20 unidades, se eu não me engano. Gente, não é muita unidade. Não se iludam, corram, porque lançamento... Rapidinho. São 700 imobiliárias trabalhando conosco, então, é rapidinho mesmo. E aí vocês estão com essa exclusividade de saber em primeira mão aí desse lançamento. E as plantas estão maravilhosas. O pessoal de arquitetura e engenharia caprichou bastante, né? O conceito dos projetos está muito bonito. Tá muito bonito, tá bem legal. E fácil acesso também para o centro da cidade, do lado do parque, pertinho de supermercado, farmácia, ponto de ônibus. Fica muito na mão para todos os cantos aí de Curitiba. Então, é região norte, mas, né? Se a pessoa não quiser região norte, a gente tem região sul também, tem, né, enfim, pertinho do outro lado ali de Santa Felicidade, tem central, então é bem bacana. Qual que vai ser o prazo? Ali a entrega é um deles para abril 25 e outro dezembro 25. Tá? Então, 2 anos e pouquinho aí, 2 anos e meio. Aí, né, porque tudo passa muito rápido. Bem rapidinho. E assim, a Hype tem um histórico de entregar obras um pouquinho antes. Nosso prazo ele já tem ali uma gordurinha final. Então, pode ser que entregue até um pouquinho antes desse prazo que eu tô te dizendo. E a Hype, ela é conhecida justamente por entregar antes. Exatamente. Então, isso é bem legal. Normalmente entrega. Proporcionar experiências extraordinárias, né? Normalmente entrega. E assim, o cliente fica com o sorriso aqui, ó.
Isso é bem legal. Vamos lá, condições de pagamento. Boa. Que todo mundo está bem ansioso para saber as condições. Maravilha. Condições de pagamento com a Hype. Qualquer entrada, seja ela, eu vou comprovar a renda e vou ver quanto que o banco financia e o restante eu tenho que pagar para a construtora. Essa entrada ela é parcelada com a construtora até a entrega de chaves, somente sendo corrigida pelo INCC, tá? Mas o que eu ia frisar até, o principal diferencial da Hype hoje dentro do mercado, comparando com outras construtoras, é o apoio da Caixa. Por quê? Isso te possibilita financiar o imóvel, assinar esse financiamento no início da obra. O que significa? O imóvel já vai passar para o seu nome, ele já é seu desde o início, então se acontece qualquer coisa contigo ou com a construtora, é a Caixa que está por trás, te garantindo que essa obra vai ser entregue no prazo e nos conformes de projeto. Ao mesmo tempo, o fato da Caixa estar apoiando essa obra, você fica tranquilo, aconteceu qualquer coisa contigo, o imóvel se quita e passa para herdeiros, né? Mas o financiamento que você assina no começo da obra, ele só começa a ser cobrado, né? Essas parcelas, as prestações, só começam a ser cobradas na entrega de chaves. Isso é muito importante, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas eu vou pagar já? Como é que funciona? Exato. E é legal porque, ao mesmo tempo que você está... eu financiei 200 mil, por exemplo, com o banco agora. Esse valor ele fica congelado até a entrega de chaves, em questão de o valor em si fica congelado, taxa de juros fica congelada lá para frente também, e o principal é o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, que hoje é a taxa mais alta que a gente tem dentro do mercado imobiliário. Né? Insumos, mão de obra, cimento, ferro, aço, tudo foi subindo aí na pandemia, deu aquele boom, né? E aí, como é que você acompanha isso? Tudo que você deve para a construtora tem que ser corrigido por esse índice. No caso da Hype, é um pouquinho diferente, porque se você assina teu financiamento no começo da obra, a Caixa já repassa esse recurso para nós no início. Então, você não deve mais nada para a construtora. Isso significa uma economia ali de pelo menos 15% a 20% no montante total do teu apartamento. Então, chega na entrega de chaves, você tem a valorização do teu AP, que teve no período de obra. E faz diferença você comprar hoje um imóvel em planta. Faz muita diferença, porque quando você pegar as chaves... Ele já vai estar... Ele vai estar super valorizado. Exatamente. E entra naquilo que a gente falou. Ou você vende, ou você mora, ou você aluga. Então, faz muita diferença. Exatamente. E aí a gente percebe essa valorização que você não precisa pagar por ela. Sendo que numa construtora de recursos próprios, quando você financia só lá na frente, você tem que pagar toda essa valorização para a construtora. Então, no nosso caso, acaba sendo mais barato e menos risco para o comprador, né? Para o cliente final. Faz total diferença. Porque assim, o cliente que assina a Caixa agora, ele vai pegar uma taxa de juros atual, ele vai pegar... ali o financiamento total atual. Então, assim, mesmo que esse cenário mude daqui 2 ou 3 anos... Não muda nada. Para ele não muda nada. Então... Porque, assim, a gente tem uma tendência que daqui 2, 3 anos o salário vai estar maior. Tudo aumenta, né? Tudo aumenta, o cenário vai estar maior, os valores dos imóveis também. Então, o cliente que assinar agora... Exatamente. Já congelou garante... ali e ele garantiu. Ele sabe que mesmo que aconteça qualquer coisa no mundo... Para ele não vai fazer diferença nenhuma, porque o financiamento dele está garantido. Exatamente, ele está respaldado pelo maior agente financiador do país, que é a Caixa, né? Exatamente. E além disso, ainda tem 5 anos de garantia pela Hype depois da entrega. Então, também tem essas questões que ajudam, né? Tem essas questões que ajudam. Exato. Ao decorrer da semana, a gente recebeu algumas perguntas ali, né? A gente abriu caixinhas de perguntas e tudo mais. Aceita carro como parte da entrada? Eu acho que essa é uma das dúvidas mais ali questionadas, né, do momento. Exato. Há um tempo atrás, a Hype aceitava carro na negociação e a gente fazia intermediação, né, da venda desses carros. Agora, o que a gente consegue? A gente consegue um prazo para que o cliente consiga se desfazer do carro, ou seja, vender ele, né, individualmente, ganhando muito mais, né, não tendo depreciação do veículo, e colocando um balão um pouquinho mais para frente. Então, eu consigo deixar um balão para daqui 3, 6 meses, para que esse cliente tenha uma folga para vender o carro tranquilamente, não tenha depreciação, e ele coloca um balãozinho, uma parcela maior para a Hype de entrada daqui a um tempo, quando ele tiver o dinheiro do carro. Então, teoricamente, a gente aceita, né, nesse formato. Então... Porque é importante os clientes saberem disso, porque assim, muitos às vezes querem, eu queria negociar meu carro,
E faz diferença, porque no saldo de entrada dele ele pode usar sem problema nenhum. Então a resposta é sim. E aí se as construtoras que hoje aceitam acabam depreciando ali 40%, 50% do valor do veículo. Existe essa depreciação porque eles precisam repassar, né? Então eles assim, eles não têm como prever por quanto que eles vão conseguir repassar. Então isso é uma coisa muito legal da Hype fazer, de dar esse tempo pro cliente, justamente para ele fazer essa, né? Pode vender particular, ganha muito mais e ainda dá um balãozinho ali para frente que ele fica tranquilo para pagar para nós. Perfeito. Formas de pagamento. Maravilha. Nosso pagamento da entrada é por boleto bancário, é tudo para Hype, pago, né, mensalmente para Hype, só que o nosso fluxo não é engessado. Então, algumas construtoras hoje estipulam, né, que o cliente tem que dar X valor de ato, X valor de parcela, balões altos, né? Na Hype, não. A gente vai montar um fluxo conforme a realidade do cliente. Então, a gente vai primeiro estudar qual o potencial de compra dele, de financiamento, principalmente, com o banco, conforme a renda que ele está declarando, idade, né, e uma série de outros fatores. E, mediante isso, o que ficar de saldo de entrada, a gente consegue parcelar para ele até a entrega, conforme a ideia dele. Então, eu quero, Stephanie, quero deixar R$1.000 de parcela mensal até a entrega da obra e quero deixar um balão um pouquinho mais para frente, porque eu tenho férias, 13º, PLR na empresa, a gente consegue adequar esse fluxo conforme a realidade dele. Perfeito. Então é muito tranquilo. Então, não, realmente fica muito suave para o cliente. Existe parcelamento pós-chaves? Existe, a gente consegue até 10% do valor do imóvel, a gente consegue fazer pós-chaves para o cliente. Gente, é bastante coisa. Bastante coisa. Exatamente. Mas é só para Mondolar, hein? Então, então já sabe, já manda mensagem pro corretor, já manda mensagem no direct. Não tem mais desculpa para sair do aluguel, né? É só Mondolar. É só Mondolar, então assim, mandei mensagem, Mondolar é sempre especial. Exatamente, é hora de sair da casa da sogra, né, de vez. Por favor, gente, vamos sair da casa da mãe, vamos sair da casa da sogra, né? Exatamente. A Hype ajuda, Mondolar também. Os valores são negociáveis? Sim, são sempre negociáveis. Para Mondolar? Sim, com certeza. E principalmente mediante o montante que esse cliente consegue trazer para nós para valor presente. Então, o cliente já vem ali com R$100.000 de entrada, 150. Quanto mais ele adianta para nós nessa entrada, no contrato Hype, mais a gente consegue brigar por preço. E fora isso, a gente ainda tem unidades promocionais que todo mês vai mudando. Sério? Cada mês especificamente é um empreendimento que a gente consegue trabalhar em cima, né? Faz diferença. Unidades exclusivas que deu valor, vai lá embaixo, né? E o pessoal consegue ter principalmente o público investidor consegue comprar ali tranquilamente, né? Sem dúvida, né? Abaixo da tabela zero, inclusive. Sem dúvida. Por que comprar um imóvel em planta e não pronto? Boa pergunta. Tem bastante essa é uma dúvida geral. Geral, né? O que eu ganho se eu comprar um imóvel na planta, né? Principalmente a diferença é valor de metro quadrado que você vai pagar no começo da obra para o valor que você vai pagar para o imóvel pronto. Por quê? Historicamente, a gente eu não conheço. Você que está no ramo também faz tempo, eu quero que você me diga. Estou há 11 anos no mercado e eu não sei até hoje nenhuma história de imóvel que baixou o valor. A não ser imóvel já mais antigão, né? 30 anos para frente. Eu arrisco te dizer, assim, 100% que não nem tem. Os mais antigos não tem. Não tem. Né? Só sobe. INCC só sobe, valorização do imóvel só sobe. Então, o histórico é que sempre está subindo o valor de metro quadrado. Então, se de repente você olha, nossa, mas tá caro o valor de metro quadrado em Curitiba, em Araucária, pode ter certeza que daqui a um ano vai estar mais caro. E se você não garante já, você vai pagar mais caro. E é justamente aquilo que a gente conversou antes. Porque aquela velha história. E assim, o cliente também pensa, porque às vezes o cliente, muitas vezes ele pensa, é papo de vendedor. Gente, mas se você vê um imóvel com a gente hoje, e você vê um imóvel daqui 2 semanas, o preço é diferente. E esse empreendimento, por exemplo, que a gente lança agora, daqui 2 dias, né, os 2 empreendimentos que a gente lança agora, ele sai na tabela 0. Daqui 30 dias da tabela 0, a gente já tem a tabela 1. A gente já tem ela estipulada. Então, daqui 30 dias não é, talvez esteja. Não, ela vai estar mais cara. Não existe santo. Não existe santo milagre que faça, não vai baixar. Não existe almoço grátis. Uma vez que subiu, é bem não isso. baixa. Então... E assim, muitas vezes, principalmente assim, falando em questão de lançamento, quando a gente fala, um lançamento quinta-feira, gente, em questão de 1 semana.
É absurdo. Já era praticamente o empreendimento. Então, a vantagem justamente de você pegar o imóvel no lançamento é isso, selecionar as melhores unidades. Exato. Você vai garantir o melhor sol, a melhor posição dentro da torre de vista, Total, de tudo, total. espaço, enfim, a unidade que você quer. E só com a Mundolar você tem isso, hein? Exatamente. Só com a Mundolar. E aí a questão Então, já chegar, eu brinco, né, que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, 100%. Quem chega primeiro sempre tem o privilégio. Chegou o imóvel pronto, né? Eu quero comprar o imóvel pronto. Quanto que você tem que dar de entrada? 20% ali, ó, no cash, Sim. pelo menos. Eu não tenho, como é que eu faço? Compro o imóvel na planta que você parcela a entrada. Exatamente. Então já sabe, mandem mensagem agora no Instagram da Mundolar, mandem mensagem no WhatsApp da Mundolar, que a nossa central já vai direcionar para um corretor e todos com hype amanhã. Exatamente. Ainda dá para usar FGTS na entrada, que fica, ó. Show! Por que sair do aluguel para comprar? Essa é uma pergunta que normalmente os clientes fazem bastante. Exatamente. É uma dúvida geral, né? Como que eu saio do aluguel e compro um imóvel? Gente, sempre vai ter uma solução para você, independente do valor de aluguel que você pague ou do imóvel que você queira, né? Sempre vai ter uma solução. Eu pago lá 1.500 de aluguel e já pago há 5 anos. Você já fez a conta de quanto aluguel você pagou em 5 anos? Você já comprou um estúdio só de aluguel que você pagou. Então, e a gente sabe que aluguel é um dinheiro assim, ó. Foi embora. Ele foi, você pode dar um tchauzinho pra ele, porque não volta. E aí, se você faz essa conta, até dói no bolso, porque você olha e fala, meu Deus, né? Foi embora o dinheiro, podia já estar no meu segundo imóvel e eu tô aqui pagando aluguel. Então, fazendo essa conta do imóvel na planta, a gente consegue programar pagamentos que fiquem confortáveis para o cliente que está morando de aluguel e, eu não consigo pagar o aluguel e mais uma parcela de entrada. Não, mas você tem férias, você tem 13º, você tem PLR, você tem FGTS, você tem um carro que você pode colocar na entrada. Então, a gente consegue flexibilizar para o cliente final essa compra e ainda, não deu jeito, não fechou a conta. Tenho pós-parcelamento. Eu tenho como parcelar 10% da entrada depois da entrega das chaves. Então, assim, hoje a gente está numa linha de negociação que o cliente ele só não compra se ele não quiser. Porque a Hype dá todo o suporte e todas as condições para ele. Então, ele só não compra se ele não quiser. Exatamente. E o legal é assim, primeiro a gente vai aprovar esse cliente, vai ver se ele tem condição de financiar, para depois ele escolher a unidade e, legal, é essa e a condição vai ficar nesse formato. Então, ele não tem, ele fica seguro dessa compra, né? Ele sabe que ele já está aprovado dentro da caixa e que tem todas as garantias. Então, é o melhor cenário possível. Não esqueçam, com a Mundolar você sempre pode comprar. Então, mandem mensagem, não deixem de mandar mensagem. Agora é a hora, galera. Agora é a hora. Show. Porque, assim, a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta até clichê, mas por que comprar um Hype? Dentro tantas opções. Eu adoro essa pergunta. Essa é a melhor. Essa é auge. O auge, né? Porque somos a incorporadora mais legal de Curitiba, tá? Primeiro, né? O nosso lema. Segundo, nenhuma incorporadora ganha de nós em termos de custo-benefício, dentro do que a gente entrega hoje na obra, em termos de acabamento, áreas compartilhadas, tudo que vem dentro do empreendimento e a flexibilização dessa entrada, não existe negociação melhor que a nossa. Não existe. Isso eu falo de olhos fechados, porque o nosso empreendimento ele está num raio de 2 quilômetros, sendo a melhor opção sempre em qualquer bairro que você vá pesquisar. Então, já começa por aí, né? Segundo que terceiro já, na terceira questão, é o empreendimento exclusivo. Na hora que você revender ele lá na frente, na entrega das chaves, ou alugar, você não vai precisar comparar com seus vizinhos ali. O vizinho de cima está vendendo a tanto, tem que vender a tanto. Porque são poucas unidades no empreendimento, você não compete com esses vizinhos. Apoio caixa, segurança, né, na hora de comprar. Não tenho o que dizer, né? Enfim, e fora que são lindos, né? As fachadas, uma mais linda que a outra, as plantas são funcionais. Total, e a Hype, ela se preocupa muito com essa estética de mercado e em sempre manter ali a fachada atual. Então, assim, eles vão fazendo ali o segmento, o estudo de bairro, para ver como é que tá sendo os empreendimentos, para sempre manter um padrão moderno, que eu acho que é o que faz total diferença. Exatamente. Não, o público da Hype hoje é um público ali de 22 a 35, 40 anos,
E é um público jovem, é um público que quer sempre algo melhor, algo mais hypado, né? A gente fala mais desenvolvido, mais moderno, mais numa pegada jovem. Então, não só os funcionários são bem novinhos, né? Os donos são novos, Sim. como também o público que compra Hype hoje é um público que já vem pensando nessa pegada mais moderna, sustentável. Então, essas obras, elas têm tudo a ver com a carinha da Hype mesmo. Então, só quem conhecer um Hype vai saber dizer quão legal é, e você passa na frente, você já identifica, você fala, esse é Hype. Esse é Hype. Inclusive, eu até comentei um pouquinho antes da live começar, que eu passei ali pelo Campo Comprido. E tem 2 empreendimentos que eu passei ali, que eu até comentei com ela, que eu olhei, eu bati o olho e falei, Hype. Do ladinho da Universidade Positivo. Do ladinho da Universidade Positivo. Temos unidades lá? Sim, muitas, inclusive. Aí, Gente, ótimo negócio. Praticamente atravessou a rua, você já está na Universidade Positivo. Quem conhece a Universidade Positivo sabe que a localização não tem o que falar. Não tem. Exatamente. Então, e ali tem a Positivo e o TFR. Então, para estudante é o melhor cenário. É o melhor cenário. Então, gente, já sabe. Esse entrega na metade do ano que vem. Então, rapidinho também. Um aninho você já tá menos até, né? A gente já passou da metade do ano, né? Então, menos de um ano você já entra morar. Exato. Stephanie, muito obrigada. Eu admito, eu queria mais. Porque assim, eu tinha mais uma infinidade de coisas pra gente poder falar hoje. Então a gente vai ter que fazer uma segunda live. Porque assim, não dá, quando a gente fala de hype, não dá pra gente tentar, vamos falar só disso. Não, gente, é uma infinidade de produto, de qualidade. Então a gente vai ter que fazer uma nova live pra gente, assim, terminar o nosso roteiro, porque a gente tinha muito mais coisa que a gente queria falar, mas se a gente for, a gente vira a noite aqui. Exatamente. Não, mas eu venho contar dos próximos lançamentos na próxima live também, que vai ter muita coisa assim, bacana. A gente, você já tá se comprometendo que a gente... Exclusividade aqui. Então vocês já estão sabendo do lançamento de quinta-feira pela Mundolar, porque a gente tá à frente sempre. Exato. E eu vou falar de novo, cliente que compra na Mundolar tem condição especial. E não só isso. Fim do ano, o Mundolar vai fazer o sorteio de um cruzeiro para os clientes que comprarem aqui com a gente. Chiquérrimo. Não canso de dizer que a gente sempre tá um passo à frente, né? E a gente sempre se preocupa com o bem-estar do cliente. Então, gente, é muita coisa boa para você vir para cá. Já quero comprar um Hype com você, Dani. Então, por favor, pós-live, Stephanie comprará comigo. E muito obrigada por estar aqui. Muito feliz, né, em a gente se reencontrar aí nessa live. E a gente vai fazer uma segunda. É isso aí. Eu conto com você. Obrigada por me chamar. Fiquei obrigada muito pela feliz. atenção aí da galera. Obrigada pro pessoal que está acompanhando aí a live também. Brigadão. O pessoal interagiu bastante aqui com você. Legal. Então foi bem legal. Então, assim, gente, terça-feira que vem estaremos aqui de novo. E não esqueçam, mandem mensagem para os corretores para saber das novidades. Mandem mensagem no Instagram. Quem já tiver o seu próprio corretor ali, Mundolar, mande mensagem, que sempre tem novidade, sempre tem coisa boa. A gente sempre está um passo à frente. E com certeza vocês estão muito bem assessorados com a galera daqui. Gente, obrigada. Até semana que vem. Tchau.